Olá, meu nome é Jaciara e eu venho dar sequência à série Mulheres da Bíblia, né, atendendo um convite todo especial da minha amiga Érica, e eu gostaria de falar do livro de Esther. Esse livro, ele nos traz um exemplo de poder e de influência para o bem, né, que uma pessoa exerce, né, para poder salvar toda uma linhagem, para poder salvar todo um povo. E mesmo sendo judia e exilada na Babilônia, exilada na Pérsia, Esther ela consegue alcançar o mais alto, né, a mais alta posição, que é a de rainha da Pérsia. E ainda assim ela se vê na possibilidade de ser executada juntamente com o seu povo, né, os judeus. Estudar esse livro de Esther nos aponta, né, para a importância de nos posicionarmos em coragem e fé diante das circunstâncias que nos aterrorizam, né, e também nos treina a confiar, né, num Deus todo-poderoso que pode nos livrar, que pode trazer, né, com a tua mão poderosa, né, o alívio, né, diante de situações que nos incomodam, né, de situação que realmente vem para poder nos assolar. E eu gostaria de citar os Salmos 20, versículo 7, que diz que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Então, eu acredito que Esther, quando ela se viu diante dessa situação, ela deve ter se pegado, sabe? Ela deve ter se firmado, né, nesse Salmo de Davi, né, que traz Deus como a única ferramenta, como a única esperança, né, para que fosse liberta, né, do que ela iria passar. Foi no terceiro ano do rei Xerxes, ou Assuero, né, que ele dá um banquete para os seus grandes, para os seus oficiais de exército, né, e para também, né, os governadores. Então, assim, esse banquete durou em torno de 6 meses. E após esse período, ele dá mais 7 dias, né, de festa, porém para todo o povo dessa vez, do mais pobre, do mais rico ao mais pobre. E aí no final do 7º dia já, né, alterado lá de tanto vinho, todo alegre, Assuero ele convoca a rainha Vasti para poder se apresentar diante dele com a coroa real, porque ele queria exibi-la, né? Porque ela era uma mulher muito formosa, muito bela. Porém, Vasti também estava dando simultaneamente um banquete para as mulheres, né, que estavam presentes no palácio nessa ocasião. E ela se recusa a se apresentar diante do rei Assuero. O rei ele tinha, né, alguns conselheiros, e essas pessoas viram, né, na atitude de Vasti que isso poderia desmoralizar a autoridade dos homens. Então, dentro da lei medo-persa, eles encontraram uma forma, né, de que o rei ele pudesse retirar, né, Vasti do trono, e aí a rainha é deposta. E passado, né, os dias, o Assuero ele começa a pensar, né, no que aconteceu com Vasti, né, da forma que ele agiu com ela, e aí os seus conselheiros eles entram em cena novamente e ele propõe que eles enviem para todas as províncias do reino. São 127 províncias, o cara é muito poderoso, gente. Então os conselheiros dele propõem que eles enviem, né, representantes para poder recolher mulheres virgens e belas, para que o rei pudesse escolher a próxima sucessora de Vasti. Dentro dessas mulheres, dentro dessas jovens virgens e belas, está Radassa, né, conhecida como Esther, que foi mudado o nome depois que ela foi para a corte do rei. Então, Radassa era uma moça jovem, pobre, órfã de pai e de mãe, e que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, né? Eles estavam exilados na Babilônia, né? E Mardoqueu ele passa a criar Esther como se fosse sua filha. Então começa a movimentação para um grande concurso de beleza. Essas mulheres, né? Essas jovens mulheres virgens, elas passariam por um processo de beleza, de refinamento, por um ano. Seriam 6 meses, né, com óleo de mirra, e mais 6 meses com um unguento especial e ervas também especiais.
E após esse período, ela se apresentaria a um rei. Esther, curiosamente, ela se apresenta no 7º ano do reinado do rei Xerxes, ou Assuero, né? Então, ou seja, ela passou por todo um ano de preparação, e aí no 7º ano do seu reinado, ela se apresenta diante dele. E em algumas versões da Bíblia diz o seguinte, que o rei amou Esther muito mais que as outras, e ela encontrou favor diante dele. Então o rei, ele faz Esther rainha. Então tá tudo muito bom, tudo muito beleza, né? Esther é feita rainha, então passou aquela fase da pobreza, aquela fase, né, da tristeza. Só que agora é que começa verdadeiramente, né, a aprovação de Esther. Por quê? Ela, depois de casada com o rei Assuero, ela continua tendo ligação com seu tio Mardoqueu, é claro, né? E nesse período, o rei, ele nomeia Amã como o segundo grande, né, no seu reinado, como oficial, né? E ele decreta que todos os outros oficiais têm que reverenciar Amã quando esse passasse por eles. E Mardoqueu, por ser judeu e por reverenciar apenas o Deus vivo, ele se recusa, né? Então Amã vê nisso uma afronta e ele começa a elaborar um plano diabólico para exterminar não apenas Mardoqueu, mas também todo o povo judeu, né? Então o Mardoqueu, ele vai e se veste de pano de saco e ele, né, se entristece. E o que acontece? O povo judeu começa a ter conhecimento, todo o povo das províncias, né, começa a ter conhecimento, porque Amã, ele envia cartas, né, para que numa determinada data, né, do calendário de Adar, todo o povo judeu seria exterminado. Então o povo começa a se entristecer, né, e a chorar e a vestir pano de saco e cinza. Então Mardoqueu, ele vai a Esther e ele vai e diz a ela, né, que o decreto que havia sido liberado contra o povo judeu e pede a ela que ela intervenha juntamente com o rei. Porém Esther, ela diz o seguinte, que já tinha 30 dias que o rei Assuero, ou Xerxes, ele não a procurava. E que todo mundo, todos os oficiais, todo mundo nas províncias sabia que aquele que ousasse se apresentar diante do rei, sem ser chamado, sem ser convocado, ele corria o risco de ser morto, de ser executado. Aí o que acontece? Mardoqueu diz para ela que ela pensa que ela estando no palácio, ela se livraria também desse fardo, né, desse destino dos judeus. Ela estaria muito enganada, que se ela se recusasse, o socorro viria de alguma outra parte, mas que a família dela pereceria. Então, ou seja, né, Mardoqueu sabia que Deus providenciaria socorro, mesmo se Esther se recusasse. Então Esther propõe a Mardoqueu que vá e reúna o povo e convoca um jejum de 3 dias e 3 noites. Então ninguém come, ninguém bebe por esse período, né, para que ela se apresente, né, diante do rei. Passado o tempo, ela, né, procura o rei Xerxes, se apresenta diante dele e ele apresenta bondade, né, estendendo o cetro de ouro para Esther. E ele vai e promete para ela, diz para mim, Esther, o que você deseja e eu daria até a metade do meu reino para você. E Esther, muito sábia, ela convida o rei Xerxes e também Amã para um banquete naquela tarde. E no dia seguinte, mais uma vez, ela pede para o rei Assuero, caso ela tenha encontrado favor diante dele, para que ele e Amã, venha, né, para esse banquete novamente. Então, no segundo dia que Esther abre para o rei Assuero, o que está acontecendo? Então, ela abre para ele que ela foi vendida com o povo dela para serem destruídos, para serem mortos. Então, Assuero, ele se ira naquele momento e quer saber quem é que está fazendo aquilo, quem é, né, que está querendo a vida dela e do povo dela, e ele sai, né, do salão de banquete e vai para o jardim do palácio. E nesse momento, Amã, já sabendo, né, do destino dele, o que acontece? Ele, no desespero, ele se joga em cima da rainha. E nesse momento, Assuero volta e ele presencia aquela cena, e ou seja, os oficiais dele já vêm e já levam Amã para poder ser morto.
E um dos oficiais do rei diz para ele que tem uma forca de 20 metros, mais ou menos uns 20 metros na casa de Amã, que ele tinha preparado para poder matar Mardoqueu. E aí o rei determina que Amã seja enforcado na própria forca. E é isso, né? A determinação de Esther para poder interceder pelo povo, para poder se colocar diante de Deus, né? Se humilhar diante do Todo-Poderoso. Ela não foi correndo para o rei Assuero, muito pelo contrário, ela foi primeiro para Deus, né? Para aquele que tudo pode. Então esse posicionamento deu livramento a todo o povo judeu. Quando o povo soube, né, que novas cartas estavam sendo liberadas com o decreto de que eles poderiam lutar pelas próprias vidas, eles se alegraram, eles se encheram de alegria, o pranto deles cessou, porque eles sabiam nesse momento que Deus estava intervindo em favor deles. Então Mardoqueu, ele se tornou o segundo grande, né, logo depois de Xerxes, e ele juntamente com Esther trouxe o livramento, né, do povo judeu de serem mortos, de serem executados. Então, gente, refletindo nessa história de Esther, durante muito tempo me encantou essa parte, né, de ser princesa, né, de passar por esse tratamento de 1 ano, de se casar com o rei, né? Quem nunca pensou isso? Eu, durante muito tempo, eu pensei nisso, né? Sonhei com isso e tive até uma palavra de uma pessoa, né, que me dizia que eu me casaria de tal forma, assim, assim, assado, né? E era a forma que realmente eu tinha sonhado. Só que Esther, ela foi trazida naquele tempo para que o posicionamento dela determinasse a perpetuação de uma linhagem. Então Deus, ele já tem um propósito para cada um de nós. Ele tinha um propósito para que Esther se tornasse rainha da Pérsia. E não é diferente para mim e para você, né? Então, diante das situações aterrorizadoras, clame àquele que tudo pode, clame ao Senhor, né? Se humilhe diante dele e o socorro virá, na hora certa virá. E mesmo que o socorro não venha, assim como o povo judeu, né, eles ainda não tinham sido livrados, né, ainda não tinham sido livrados, né, dos inimigos deles, mas quando eles ouviram falar, né, que eles poderiam se defender, olha, que renovo, sabe? Então, por mais que a sua situação, a sua circunstância não mude agora, creia somente, né? Creia e se posicione, porque o seu posicionamento, né? Porque a sua fé pode mudar sim toda uma geração, pode mudar sim, né? Todo o rumo de uma cidade, pode mudar sim todo o rumo de uma nação. Então, não há situação que o Senhor não possa intervir, né? E eu torno a repetir o Salmo 20, de versículo 7, que diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu, Jaciara, mas você, eu declaro sobre a sua vida, né, que a sua confiança está sobre o Senhor, que é o Deus de Israel, né, que é o Deus que tudo pode. Então é isso, gente, né? Gostaria de agradecer a Érica esse convite maravilhoso, né? Gostaria de glorificar o Senhor, né, pelas nossas vidas e deixar essa mensagem para vocês. E claro, tem muito mais para se aprender, né, nesse livro de Esther. Tem muito mais que o Senhor pode entregar para cada um de nós, né, caso nós resolvamos buscar, né, de todo o coração, né? E o Senhor, ele continua sendo bom. Amém.